Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa correção de matemática, tá bom? Começando o dia, porque depois a gente tem aula no Zoom de história, tá? Correção de matemática, então, é referente às atividades do dia 11, que era sobre expressões numéricas, tá? Na página 11 da apostila, a gente estava vendo também a aproximação dos números para fazer uma soma, tá? Somas e subtrações. Então, a 1 vai ficar 23.000. Essas questões eu vou passar bem rapidinho até as expressões numéricas, porque eram só somas, tá? E durante a aula eu fui falando para vocês completarem. Então, é só uma batidinha só para vocês colocarem certinho. 2. A fábrica de suco vendeu exatamente 23.332 garrafas de suco no primeiro bimestre. E 3. Estime quantas garrafas de suco foram vendidas no segundo bimestre. Então, segundo bimestre, vocês iam ter que pegar os meses, os próximos meses aí, tá? Da apostila. Então, estimado era 15.000 mais 13.000, tá? Que dava aproximadamente 28.000 garrafas de suco no segundo bimestre. Quantas garrafas de suco foram vendidas no segundo bimestre exatamente? Então, para fazer uma conta exata, a gente tem que montar o algoritmo, tá? Então, montando o algoritmo, daria que foram vendidas exatamente 28.838 garrafas de suco no segundo bimestre. 5. Quantas garrafas de suco foram vendidas entre janeiro e abril, tá? Então, entre janeiro e abril, vocês iam ter que somar os 23.332, que era do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, e os 28.838, que era março e abril, tá? Então, que totalizaria em 52.170 garrafas de suco. Na página 13, a questão 6. A diferença entre a quantidade de garrafas de suco vendidas no primeiro e no segundo bimestre é de aproximadamente 6.000 garrafas de suco, tá? Então, na 7, depois, tem a diferença de quantidade de garrafas de suco vendidas no primeiro e no segundo bimestre é de exatamente 5.506. Essa a gente fez junto durante a aula, tá? Por isso que eu tô passando rapidinho. Então, a diferença a gente faz uma subtração. 8. De acordo com o gráfico da página 11, a quantidade de garrafas vendidas em janeiro foi 10.987 e em março foi 15.387. Estime a quantidade aproximada de garrafas de suco vendidas a mais em março do que em janeiro. Então, era uma subtração. Se era uma estimativa, a gente vai aproximar. Então, 15.387 a gente pode aproximar para 15.000 e 10.987 a gente pode aproximar para 11.000. Então, 15 menos 11 dá 4.000, tá? Em março foram vendidas aproximadamente 4.000 garrafas de suco a mais do que em janeiro. Quantas garrafas de suco exatamente foram vendidas a mais em março do que em janeiro? Então, era para fazer a conta. 15.387 menos 10.987, que totalizaria em 4.400 garrafas de suco a mais do que em janeiro, tá? Página 14. Considerando que em fevereiro foram vendidas 12.345 garrafas de suco e em abril foram vendidas 13.451 garrafas de suco, calcule a diferença entre as vendas de abril e fevereiro. Então, para calcular exatamente as diferenças, vocês iriam montar um algoritmo. A diferença, então, totalizaria em 1.106 garrafas de suco, tá? As expressões numéricas, vocês têm que entender que elas têm que ser montadas na horizontal, linha por linha, tá? Então, 88 mais 95 menos 12. Então, faz a primeira parte, 88 mais 95, pode fazer no cantinho, mas coloca na horizontal, tá? Que dá 183 menos 12. Então, faz no cantinho também, 183 menos 12 é igual a 171. Beleza? Na B,
primeiro de tudo, resolve os parênteses, tá? Então, 43 menos 5, mais 28 mais 2. Então, faz primeiro 43 menos 5, que vai dar 38, mais 28 mais 2, que vai dar 30. Então, 38 mais 30, igual a 68. Depois, na C, 220 menos, aí tenho entre parênteses, 400 menos 350. O que eu faço? Resolvo primeiro o que está dentro do parênteses. Não importa onde está, se está no final, se está no começo. Então, copia de novo, 220 menos 400 menos 350 é 50. Então, 220 menos 50. 220 menos 50 é igual a 170, tá? Na D, 503 menos, aí tem um parênteses, 182 menos 9, menos outro parênteses, 15 menos 9, tá? Então, copia 503 menos 182 menos 9 dá 173, então vai por 173. Menos 15 menos 9 é igual a 6, tá? Então, vai ficar 503 menos 173 menos 6. Então, 503 menos 173 dá 330, menos 6. Então, dá 324, tá? Quem não acertou essas, quem ficou com dúvida nessas, me procura que eu explico certinho como é que chega nesse resultado, tá bom? Desafiando a Cuca. Isso é um quadrado mágico, tá? Observe os números de 1 a 9 no quadrado a seguir, seguindo essas regras. Não pode repetir nenhum desses números. E a soma de cada coluna, de cada linha e de cada diagonal tem que ser 15. Então, o que a gente faz? Uma dica que eu dou para vocês sempre que tiver isso aí. Coloca o 5 no meio, tá? Então, tem que totalizar 15, né? Então, para totalizar 15, eu posso colocar mais 10 em cada uma das extremidades. Então, a soma das extremidades diagonais tem que ser 10, tá? Então, eu posso colocar o 4 e o 6, tá? Então, 4 mais 6, 10, mais 5, 15. Na outra extremidade, nas diagonais, tem que ser 10 também, para completar com 5, que dá 15. Então, eu posso colocar 2 e colocar 8, tá? 2 mais 8 é igual a 10, mais 5, 15. E agora eu completo com os números que faltam. Então, aqui do lado, nessa coluna, 4 e 2. Então, 4 mais 2 dá 6. E tem que dar 15. 6 para chegar no 15 falta 9, então eu coloco 9, tá? Depois, na linha de cima, tenho 8 e tenho 4. 8 mais 4 é igual a 12. Para chegar no 15 falta 3, então eu coloco 3, tá? Depois, 8 mais 6 é igual a quanto? É igual a 14, tá? Então, falta 1. Belezinha? E depois, 6 mais 2 é igual a, para completar 15, tem que colocar o 7, tá bom? Agora, vamos para o livro de exercícios complementares, tá bom? Em uma viagem de ônibus, embarcaram 40 passageiros. Eu já tinha 40. Na primeira parada, desceram 12 e subiram 3. Então, menos 12 mais 3. Na segunda parada, desceram 8 passageiros e subiram 16. Então, menos 8 que desceram, mais 16. Na terceira parada, desceram 19. Então, após a terceira parada, nenhum passageiro embarcou ou desembarcou até o ônibus chegar no ponto final, onde todos os passageiros que estavam no ônibus desembarcaram. Escreva uma expressão numérica que represente a quantidade de passageiros que desembarcaram do ônibus no ponto final. Então, 40 menos 12, mais 3, menos 8, mais 16, menos 19. Essa é a expressão numérica, tá? Os que desceram foram subtraídos e os que subiram no ônibus foram adicionados, tá? Aos 40 que já existiam dentro do ônibus.
Na B, era para resolver quantos passageiros desembarcaram no ponto final. Então, a gente tinha que só fazer a conta da expressão numérica. Então, 40 menos 12, a gente faz por partes, ó. Resolve a primeira conta e copia tudo de novo. Depois resolve a primeira conta e copia tudo de novo, porque não tem parênteses. Resolve a primeira conta e copia tudo que sobrou. Resolve a próxima conta e copia o que sobrou. Até não sobrar mais nada, tá? É assim que se faz uma expressão numérica. Então, no final, desembarcaram 20 passageiros, tá? Ainda no livro de exercícios complementares, a gente tem na página 5 a questão 2. Resolva a expressão numérica a seguir, tá? Então, 25 mais 12 mais 3, que está entre parênteses, menos 2. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver o parênteses de novo. Resolver o parênteses primeiro, tá? Então, mais 25, porque a gente copia, já que a gente não vai resolver, a gente copia. Então, igual a 25, mais 12 mais 3 é igual a 15. Então, 25 mais 15, menos 2. E agora, o que a gente faz? Resolve o primeiro, porque não tem nenhum parênteses, e copia o resto. Então, 25 mais 15 é igual a 40. E copia o menos 2. 40 menos 2, 38. Não pode ter pressa de resolver, tá? Tinha espaço e tinha tempo para resolver. Se ficar com pressa, acaba pulando o número, acaba não percebendo o parênteses, tá bom? Então tem que fazer bem com calma. Lembrando, quem não entendeu, me pergunte. Não tem como eu descobrir sem vocês me falarem que não entenderam, tá bom? Quem acertou, parabéns, faz um certinho. E quem viu a correção e não entendeu mesmo assim, me procura, tá? Beijo. Até mais.